Boa noite. Hoje, com um enorme prazer, vamos retomar a nossa live, dia 12 de novembro de 2020, com a fonoaudióloga Silvana Frota. Oi, Moniquinha. Oi, Shirley, sejam bem-vindas. Então, nossa live, infelizmente, foi interrompida semana passada, porque teve um apagão aqui no meu condomínio, na Flórida, uma coisa raríssima de acontecer. Hoje tivemos aí uma possibilidade de furacão, mas se Deus quiser, não vai ter apagão, vai dar tudo certo. Então, a Silvana, estou esperando ela entrar para a gente falar sobre a avaliação do processamento auditivo, os rumos que esta avaliação está tomando aí no Brasil. Tivemos muitas mudanças desde que ela foi implantada, desde que começaram os protocolos, as validações dos testes, e isso já na década de 90. E de lá para cá houveram muitas mudanças, e a gente vai ver hoje aqui com a Silvana que mudanças foram essas. A Silvana já entrou aqui. Vamos lá, Sil. Assiste. Oba! Ela chegou. Boa noite! Prazer enorme, minha querida. Oi, Gigi. Prazer é meu. Hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo, né? Isso, meu Sem amor. surpresas, sem apagões, sem adrenalina. Aquilo foi demais, né? Saiu correndo, entrou no carro, saiu no escuro. Conta pra gente como é que foi. Nossa, não, quando apagou eu fiquei assim, perdida, porque isso nunca aconteceu aqui. Para dizer que Imagina. nunca, quando eu cheguei aqui que teve o furacão Irma, nós fomos avisados que ia ter o apagão. Então, com antecedência, todo mundo se programou. Mas, assim, faltar energia aqui nos Estados Unidos, eu não sei, sinceramente. Então, acho que foi assim, muita adrenalina mesmo. Estamos de volta, né? E aí eu saí, porque como eu continuava ouvindo a sua voz, aí eu falei assim, quem sabe dá para eu ficar dentro do carro com luz eu ouvindo, mas depois foi isso, porque eu acho que eu fiquei também sem internet, foi apagão mesmo. Foi uma guerreira, né? Tentou até o final dar certo. Mas graças a Deus a gente teve a oportunidade, a gente está retomando, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre essa avaliação que está tomando rumos desde que ela apareceu aí no Brasil, né? Já tem o quê? Mais de 30 anos já? Quase isso. Ah, sim, com certeza. E aí, eu já estudo há 21. Pois é, então muita coisa mudou e a gente tem que estar se atualizando e falando sobre isso. E a gente falou, eu queria que você começasse, Sil, assim, porque pode ser que tenha algumas pessoas aqui que não assistiram a semana passada, né? Então, assim, o que é a avaliação do processamento auditivo, para a gente dar essa retomada aí, tá? E aí a gente vai começar falando dos testes, porque a gente falou sobre a idade, que agora é a partir de 7 anos, né? Mas vamos falar dos testes e aí a gente vai dando continuidade ao assunto. Então, ok. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui falando de um assunto que a gente estuda e gosta e ama tanto, né, Gigi? Então, eu tenho, assim, a Gigi é uma amiga querida, de longas datas, e aí fica mais agradável ainda esse encontro. Bom, o processamento auditivo é a avaliação qualitativa da audição, né? O que eu estou avaliando quando eu faço a bateria de testes comportamentais do processamento auditivo? Eu estou avaliando como o sistema nervoso auditivo central processa o sinal acústico. E isso eu vou avaliar e descrever em forma das habilidades. Então, para que eu tenha uma boa discriminação, para que eu consiga fazer uma boa análise, né, do discurso, da fala, é importante que várias habilidades elas vão acontecendo ao longo do trajeto do caminho que o som vai percorrer da orelha até o lobo temporal no cérebro. Então, essa conversa entre a orelha e o cérebro, que é o título, né, do nosso bate-papo, que a gente está avaliando. E aí, assim,
Em termos práticos, isso seria o quê? Seria a avaliação das habilidades auditivas, como, por exemplo, a localização, né? A localização e a lateralização sonora é uma habilidade que o bebê começa a aprender com 6 meses de idade, já localiza direita e esquerda. Então, a outra, a discriminação, ou seja, a habilidade para distinguir um som do outro, por exemplo, o fino e o grosso, o curto e o longo, o reconhecimento desses padrões, né? A percepção de que existe um espaço, um tempo entre os sons, a capacidade de perceber 2 sons quando eles ocorrem simultaneamente, você distinguir ou um ou outro ou ambos simultaneamente, né? Seria habilidade de figura funda, por exemplo. Habilidade de fechamento, que é você perceber uma fala, mesmo que ela esteja num ambiente acústico desfavorável, ou seja, essa fala esteja no ruído. Então, essas habilidades auditivas, elas são avaliadas nos testes comportamentais que são criados exatamente para acessar uma determinada parte do sistema nervoso auditivo central, vias aferentes e eferentes, que são responsáveis pelas essas habilidades. Então, na verdade, Gigi, as habilidades, para que eu tenha uma compreensão, análise do discurso, várias habilidades ocorrem juntas, né? Inclusive acessa outras áreas que não só o lobo temporal responsável, a área responsável pela decodificação sonora. Mas, de uma forma didática, cada teste busca avaliar determinada habilidade e determinado segmento no sistema nervoso auditivo central. Então, quando eu avalio uma série de habilidades, que eu utilizo modalidades diferentes, ou seja, 2 estímulos na mesma orelha, que são os monoaurais, um estímulo em cada orelha simultaneamente, que são os dicóticos, ou seja, eu avalio as habilidades oferecendo diferentes formas de avaliação. Então, com isso, eu tenho um acesso mais amplo das vias auditivas aferentes e eferentes, e aí tenho meio que um retrato, né, da qualidade da audição, da situação daquele sistema nervoso auditivo central de processar a informação sonora. Isso. Tá bom? E é super importante, você falou aí, que assim, quando a gente faz essa avaliação do processamento, que a gente está avaliando as habilidades, então fica bem claro que essas habilidades, apesar de serem auditivas, elas não são só do sistema auditivo, né? Por Com isso certeza. que a gente deve solicitar essa avaliação, não só para criança que tem problema de audição, exatamente, né? Para essas é mais comum a gente pedir só a avaliação do processamento periférico, mas quando a gente pede do central, envolve também fala, né? Linguagem, claro. escrita, Então, leitura. hoje em dia, cada vez mais a gente vê artigos, estudos mostrando a importância de ver o processamento auditivo central inserido num contexto maior, né? Então, se a criança chega da escola, é importante que o audiologista que receba aquela criança, claro que ele vai fazer a avaliação periférica e central, mas é muito importante avaliar para a fonoaudióloga, fazer a avaliação linguística, para fazer a avaliação neuropsicológica, se tem um viés aí pedagógico, fazer uma avaliação também pedagógica. Então, assim, tentar não ver o processamento de uma forma isolada, porque isso, na verdade, só o processamento auditivo, só uma alteração, um transtorno do processamento auditivo, sem que eu tenha conhecimento do entorno, de como está a criança nas outras questões, eu não vou poder fazer uma remediação correta. Então, o ideal é que eu tenha um retrato daquela criança no contínuo neurológico, ou seja, eu preciso saber o periférico, eu preciso conhecer o processamento auditivo central, mas eu preciso também conhecer o processamento fonético fonológico, eu preciso conhecer o processamento linguístico e eu preciso saber se as funções executivas, de alguma forma, né, se a atenção, se aspectos cognitivos estão interferindo negativamente no meu teste. Por quê? Até para eu dimensionar a minha terapia. Então, até que se a criança tem mais de um segmento alterado, o meu treinamento auditivo é fundamental, mas ele isolado não vai me dar um retorno ideal. Eu preciso de outras remediações para que eu tenha aquela criança sendo reabilitada de uma forma integral, né?
Então, aí já que você falou aí da localização, que começa lá nos primeiros meses de vida, né? E a localização, ela fica até o final da vida, né? Ela Sem não dúvida. tem que ficar. Então, vamos falar dessa primeira avaliação, Silvana, que surgiu uma pergunta aí durante a semana, né? Da avaliação simplificada do processamento auditivo, que já foi chamada de triagem auditiva, né? É, Passou para exato. avaliação simplificada e se ela ainda pode continuar sendo aplicada com crianças pequenas, né, de 3, 4 anos, em consultório clínico, sem necessariamente do equipamento do audiômetro, da cabina e etc. Então, fala um pouquinho, vamos começar por essa avaliação aí. O que mudou nela, ou se não mudou, se a gente pode Olha continuar? só, não existe em nenhum lugar escrito que pode ou não pode falar, né? Fazer, desculpa, fazer. É, o que a gente vê no Brasil, assim, o manual que foi lançado, que é um guia, na verdade, é um guia de recomendações, não existe nada engessado, não existe nada obrigatório, são Importante. recomendações tentando juntar todos os guidelines internacionais e as recomendações até então nacionais, juntar o que está publicado também lá fora, e aí a gente tirou eu falo a gente porque eu também fiz parte, tive o prazer, né, a honra de estar junto com outros profissionais muito queridos e competentes, e aí saiu o guia que foi publicado, foi lançado no Congresso da Sociedade Brasileira e está publicado lá na página do Conselho Federal. Então, lá não está, na verdade, ele não está recomendado como bateria mínima, Uhum. porque a gente tentou colocar a bateria mínima seguindo padrões internacionais também. E a avaliação simplificada, a gente já não chama triagem há bastante tempo, porque como triagem, a sensibilidade, a especificidade dela não é tão boa, mas o que a gente vê é que a avaliação simplificada tem estudos, tem valores normativos, mas algumas escolas estão optando em não fazer. Quem faz a opção de não fazer, faz por quê? Para tentar diminuir o tempo, para tentar seguir uma recomendação da bateria mínima, tá? É. Até porque se eu tenho teste normal, assim, se eu tenho teste alterado, a avaliação simplificada provavelmente vai estar alterada. Mas se eu tenho avaliação simplificada normal, eu preciso fazer o teste também. Então, assim, ele não me traz nenhuma informação que me garanta que eu não preciso fazer o teste. E esse é o perigo, entendeu, Gigi? Você fazer acreditando que aquela informação vai te deixar mais tranquila de não realizar a avaliação completa, Uhum. ok? Ok. Então, assim, não existe no Brasil, que a avaliação simplificada é nossa, né, do Brasil, não existe no Brasil um critério único. Não existe nenhum lugar que pode ou não pode fazer. Existe a opinião das escolas. A gente tem grandes escolas do Brasil respeitadas que optaram em não fazer porque acham que não vai trazer nenhuma contribuição. E outros seguem fazendo. Então, a gente tem que respeitar. Eu acho que, assim, ele pode vir como forma complementar. Eu acho que o profissional ele tem que saber dentro daquela criança se vai trazer algum benefício ou não. Eu, Uhum. particularmente, tenho feito em algumas crianças, eu não faço mais obrigatoriamente. Crianças maiores de 8 anos, 9 anos, eu estou realmente deixando de fazer. E nas crianças de 7, 8, em alguns momentos eu faço. Quando? Quando, por exemplo, ela tem muita dificuldade fonológica, então eu acho que o teste verbal, né, o pá, tá, cá, fá, pode trazer alguma informação, sabendo que ele não vai me isentar da necessidade, da responsabilidade de fazer a bateria completa. Tá bom? Respondi a sua pergunta? Super respondido, querida. Então, sim, mas aí, continuando, ele continua com os mesmos parâmetros? Os Não mudou, mesmos mesmo parâmetros. parâmetro Mesmos parâmetros, de é. correção. Na Então, verdade, o guia de orientação, ele não toca em parâmetros, em valores normativos, ele só fala de aspectos mais globais da bateria mínima, tá? ok. Então, assim, mas assim, as últimas publicações, em relação às últimas publicações, não temos mudanças de parâmetro da avaliação simplificada, E tá? o que mudou aí em relação aos testes propriamente dito? Alguns saíram, outros ficaram. Ah, então, a gente na verdade, assim, as recomendações, de um modo geral, né? Vou falar mais global.
é que as baterias não sejam tão longas, né? Uhum. Não existe, eu lembro que quando a gente começou a estudar, a gente fazia 3 de códigos, fazia o dígitos, fazia o SSW, fazia o não verbal, e às vezes até fazia o consoante vogal. Então, só de código eram 4 testes. E aí, no final, tinha 11, 12 testes. Ou seja, na verdade, a probabilidade daquele teste estar alterado era muito maior. Porque já tem muitos estudos mostrando que quanto maior é o número de testes, maior a probabilidade do teste dar alterado. Ou seja, a sensibilidade é grande, mas a especificidade cai. A criança fica cansada entre os fatores atencionais. Então, é um consenso internacional e nós tentamos seguir esse consenso de que as baterias não podem ser tão longas, né? Então, entre 4 a 6, 7 testes no máximo, para quê? Para garantir de que os vieses de desatenção, de falta de motivação possam interferir negativamente, ok? Então, pensando nisso, e aí também seguindo os guidelines e as orientações internacionais, o audiologista, baseado na história, né, baseado na idade, em todas essas questões, ele vai escolher dentro das 4 categorias principais dos testes, né? Quais são elas? Os monoaurais, de baixa redundância, os de interação, os testes de cótico e os testes de processamento temporal. Então, dentro de cada categoria dessa, o audiologista vai escolher 1 ou, no máximo, 2 testes, né? E aí, assim, de acordo com a faixa etária, de acordo com a possibilidade da criança. Se é uma criança de 8 anos, por exemplo, mas ele tem muitas trocas articulatórias, por exemplo, eu não vou fazer o fala filtrada ou fala com ruído, eu posso escolher um outro monoaural. Então, essas escolhas de qual das opções de teste dentro de cada categoria, o que vai basear, ou, na verdade, assim, sinalizar a minha escolha é aquele cliente. Se é uma criança que tem desatenção, eu vou fazer o teste 6 ou 7 testes, mas eu vou selecionar os que envolvem menos atenção, ou os que envolvem menos memória. Se é uma criança que tem alterações linguísticas, tem alterações de vocabulário, enfim, tem alteração de rima, eu não vou poder fazer o SSW. Ou seja, eu vou fazer, a minha primeira escolha vai ser o teste de código de dígitos. E aí, assim, posso até... mas olha, Silvana, eu não me desapeguei do SSW, né? Eu já escuto muito isso. Mas olha, para mim o SSW nem fala, porque eu sou apegada nele, eu quero fazer o SSW. Ok, mas ele tem que ser visto de uma forma diferente, né? A gente tem... Mas, poxa, por quê? Se a gente pensar em termos do histórico, o SSW, o professor Katz foi um dos primeiros testes a ser idealizado e pesquisado. Então, de lá para cá, de 30 anos para cá, vários outros surgiram. Então, ele foi redimensionado. E, assim, já tem pesquisas mostrando que a influência da linguagem no teste SSW é muito grande. Crianças com alterações linguísticas vão apresentar alteração de SSW. Quantos estudos mostrando que, muitas vezes, todos os outros testes estão normais, só o SSW está alterado. Então isso quer dizer que ele é bom. Depende. Se aquela criança tem uma alteração de linguagem, então o SSW está alterado por alterações linguísticas. Talvez a alteração não seja do processamento auditivo central, e sim uma interferência de algum dos níveis linguísticos. Por isso, então, nesse caso, eu posso fazer o quê? O dígitos normal, SSW alterado. Isso aí tem que me levar a uma reflexão, né? Uma outra coisa, Gigi, que você me perguntou, assim, das mudanças, né? Vamos começar falando, assim, das mudanças dos dicóticos. O teste de código de dígitos é bem recomendado, ele tem que estar na bateria, né? Antes ele não era visto como é visto hoje. Os guidelines internacionais todos trazem o teste de código de dígito. A recomendação do manual nosso aqui, do Conselho, recomenda também. Por quê? Porque ele é um teste que tem menos interferência da linguagem. Ele sofre também menos interferência da memória. Então, tudo isso faz com que ele seja a melhor escolha.
eu tenho valores normativos dele para 7, para 8, para 9 e para as idades seguintes. Então, é um teste que tem que ser escolhido. Ok. Além do teste de dígito, Silvana, eu quero fazer mais um, eu quero fazer 2 de código. E eu quero fazer o SSW. Eu posso? Pode, mas não pode mais ter a mesma análise de 25 anos atrás. Muitas coisas foram mudando. O que, por exemplo, se a gente pensar, há anos atrás a gente fazia o grau. Lembra? Era grau. Qual era o grau do processamento? A gente ia lá na direita competitiva, na esquerda competitiva, e via se era leve, se era moderado. E hoje a gente já não usa mais o grau. Ok? Os guidelines internacionais não recomendam e o nosso nacional também já não recomenda mais. Então, olha só, já mudou a minha análise do SSW. Categorização, né? Nos Estados Unidos, né? Não só nos Estados Unidos, mas de um modo geral, nacional e internacionalmente, a gente tinha 2 linhas de categorizações, né? O modelo da Ferrer e o modelo de Buffalo, que era baseado no CACS, que era baseado no SSW. E já de alguns anos para cá, ele também, a categorização, se é decodificação, codificação, não é mais recomendado. Por quê? Porque tinha divergência dos pontos de vista. E aí a gente sabe que se eu descrevo no meu relatório as habilidades auditivas, eu já forneço para a fonoterapeuta que vai tratar, ou para o audiologista que vai fazer o treinamento auditivo formal, eu já forneço as informações fundamentais para o treinamento auditivo. Qual é o objetivo dos testes comportamentais? Dar subsídios para o treinamento. E se eu descrevo as habilidades, se eu mostro no meu relatório resultados da orelha direita, resultado da orelha esquerda, se tem diferença interaural, ou seja, se eu tenho, mesmo com a audiometria normal, uma orelha muito pior do que a outra, eu já estou dando informações fundamentais para o meu treino. Então, não tem mais a necessidade de fazer a análise do SSW como a gente fazia há anos atrás. Tá? Nem fala com ruído, né? Também. Então, não. Também que era para idades menores de 7 anos, né? O teste de fala com ruído com figuras. Então, também não. Você tem toda a razão. Então, a gente não estabelece mais o grau da alteração. Por quê? E faz sentido se a gente for ver. Porque a gente via o grau da alteração por um único teste. E esse teste sofria influências linguísticas. Então, se ele tinha alteração de linguagem, o grau era severo. E, na verdade, não necessariamente as outras habilidades, como, por exemplo, a ordenação temporal, a resolução temporal, não necessariamente vão estar com alteração tão grande, né? Então, na verdade, quando o SSW foi idealizado, não existia a possibilidade que existe hoje de avaliar o processamento temporal. E aí, na sequência, foi surgindo o teste de padrão de frequência, o teste de padrão de duração, o RGDT e o GIN, né, que avaliam a resolução temporal. E aí, as baterias foram caminhando na outra direção. Tá bom? Certo. E são testes super importantes para o desenvolvimento, para a gente estar avaliando, né? Como é que está a fala, como é que está a escrita, a leitura. Sem dúvida. São padrões que estão, né, embutidos nessas habilidades de leitura e escrita, principalmente de fala. Né? Com certeza. Não pode mais abrir mão de fazer esse tipo de teste. Com certeza, com certeza. Então, o que é que, assim, que a gente deve priorizar na escolha, né? Eu tenho que ter, pelo menos, um teste monoaural, um teste dicótico, mas eu posso fazer a minha segunda opção se eu quiser, desde que aquela criança não tenha questões atencionais, ou se tiver, que eu possa dividir o meu teste em 2 dias, porque a gente sabe que colocar uma criança mais de 1 hora dentro da cabine, se essa criança tem questões atencionais, o teste pode dar alterado também. Então, ter muito cuidado com esse viés da atenção e da motivação, né? Então, um monoaural, 1 ou 2 de código, um de interação binaural. E lembrando que o de processamento temporal, o ideal é que eu faça 2.
Por que 2? Porque eu tenho a ordenação temporal, que é muito importante de ser avaliada, e a resolução temporal. A gente sabe que alterações de fala, principalmente, trocas fonológicas, estão muito associadas com os distúrbios de resolução e de ordenação temporal, né? Exato. Então, o transtorno do processamento temporal está muito relacionado com alterações de leitura escrita, indivíduos com gagueira têm bastante alteração, dificuldade no processamento temporal, então é muito importante. E uma outra coisa que é bem importante, dentro da fala, pausas, próprias pausas na escrita, né? Sem dúvida. O que é palavra, o que é som, o que é ausência de som, se é palavra, espaço. Então, tudo isso a gente vai avaliar no processamento da resolução temporal. Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. Então, e aí, assim, eu vou formar uma bateria de 6 testes, 7 testes. Claro que aí eu levo em conta a idade, né? Por exemplo, se a criança tem 9 anos, 10 anos, eu posso escolher o Gap Noise, mas se ela tem 7 anos, o Gap Noise, o GIN, o ideal é a partir de 8, então eu posso fazer o RGDT, eu vou fazer o teste de padrão de frequência. Mas se é uma criança de 7 anos, o ideal é usar um teste, por exemplo, teste americano, da Auditec, tem valores, ele foi criado para uma população maior. Se é uma criança de 12, de 13, se é um adolescente, e aí a minha escolha pode ser outra, eu posso usar o teste do Music. Então, o que vai direcionar a minha escolha é exatamente isso, é a idade da criança, é a capacidade dela de resposta. Sempre lembrando que nem sempre a idade cronológica bate com a idade do desenvolvimento. Às vezes uma criança de 9 anos, mas que tem questões importantes cognitivas, então eu tenho que adequar. Ela não consegue, ela tem 10 anos, mas ela não consegue entender o teste, por exemplo, de frequência do Music, que é mais rápido, né? Muito. O intervalo entre os estímulos é muito pequeno. Então, eu posso aplicar naquela criança o teste que foi pensado para uma criança mais nova. Ou seja, eu estou adequando a capacidade dela de entender a atividade, né? Exato. Tem a Sandra aqui, Machado, está perguntando se você prefere o GIN ou o RGDT. Eu prefiro o Gap Noise. Gap Noise. E já tem aí no Brasil. E quando eu saí do Brasil ainda não tinha. Eu uso o Gap Noise há 20 anos, assim, desde que eu fiz a minha tese de doutorado. Não, foi exatamente, gente, nossa, já tem isso tudo, meu Deus. Me deu até um branco assim, mas é isso mesmo. Eu comecei a usar o Gap Noise em 2000, mas na verdade ele não vem no nosso manual, a gente tem que comprar, mas é muito fácil, que eles mandam no mesmo dia, você faz o depósito, claro, tem que botar, em dólar, né, gente? Bota no carrinho, é rapidinho, mas é em dólar. Mas vale muito a pena, sabe? Eu gosto muito do Gap Noise, eu tenho os dois, mas eu só uso o RGDT para aquelas crianças menores de 7 anos que não dá para fazer ainda o Gap Noise, tá? Eu faço Gap Noise de 8 anos para cima. Ok. Tem uma coisa, já está na meia hora da nossa live. Então, para deixar o postinho, quero mais. Olha só, quanta gente querida, Maria Lúcia, Sandra, Silvio. Nossa, Mônica, só gente querida. Que Mônica, querida. Que delícia. Muito obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Gigi, também. Muito bom. Mas ainda dá tempo, né? Não temos 3 minutinhos. Então, olha só. Isso é que você falou, essa questão de dividir a sessão, né? Ao invés de fazer, por exemplo, 1 hora, fazer menos, talvez em 2 dias. Uma das coisas que eu ouvi o professor Katz falando para a gente aí no Brasil, alguns anos atrás, é sobre essa exposição do nervo auditivo, né, que a partir de 15 minutos o nervo auditivo entra em fadiga, então o viés da atenção começa a comparecer. Com certeza. É muito importante. Se a gente for aplicar só o SSW, já são 20 minutos de teste. Então, só ele já vai entrar em fadiga. Então, é importante a gente também dosar isso, né? Fazer em 2 sessões, se for possível, né? Ou então fazer menos testes para poder ter uma fidedignidade, vamos dizer assim, Com né? certeza. Né?
Eu tenho lido muitos artigos e os textos do professor David Moore, e ele, assim, sempre bate nessa tecla, sabe? De tentar escolher testes que tenham um viés pequeno da linguagem, que tenha mais um apelo não verbal do que verbal, e ter muito cuidado com baterias longas, porque quanto maior a extensão da bateria, maior a probabilidade de dar alterado. Então, se eu tenho uma escolha do meu teste certo para aquela habilidade, eu estou tranquila que eu já acessei aquela área de vias aferentes e eferentes que eu queria. Então, eu tenho tranquilidade, né? Então, o importante é que eu faça a escolha correta, colocando um monoaural, um de interação, que tem sido muito falado no MLD, que é também um teste americano. A gente já tem valores de padronização aqui no Brasil, valores para crianças, para adultos, então já tem sido muito utilizado o MLD, um teste muito promissor e muito recomendado aí fora na literatura internacional. Eu tenho que ter um de código, e o teste de código de dígitos é o mais recomendado, e eu tenho que ter 2 de processamento temporal. Ok, eu já escolhi todos esses, mas eu quero colocar avaliação simplificada. Ok, eu acho que o profissional tem essa autonomia, né? Ok, eu quero fazer o SSW porque a fonoterapeuta se beneficia. Ela quer comparar o SSW antes com depois. Ok, mas o SSW não pode ser o divisor de águas. Ele não pode ser o que sozinho vai definir aquele status. Não é ele que vai dizer se tem um transtorno ou não tem um transtorno de forma isolada. Muito bem. Ok, Gigi? Eu tenho uma perguntinha. Só para terminar. Após a avaliação do processamento, todos os casos são indicativos de treinamento auditivo ou não? Todos. Olha só, se está alterado, eu tenho que treinar. Agora, não necessariamente eu vou ter que fazer um treinamento formal, né? Hoje a gente já tem, quando nós começamos a fazer, há 20 anos atrás, né, Gigi? E aí depois veio a coisa de treinar em cabina acústica. Por quê? Por que isso mudou? Porque hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos. A gente tem vários portais, softwares que nos permite e que permite também a fonoterapeuta, muitas vezes, associar, incluir na sua terapia fonoaudiológica exercícios. Então, tem que ser trabalhado. Sem dúvida, tem que ter o treinamento. Se esse treinamento vai ser feito pelo audiologista e vai fazer uma dobradinha com a fonoterapeuta para trabalhar de forma global, ok. Se a própria fonoterapeuta dá conta de trabalhar o processamento auditivo, tem os recursos tecnológicos necessários, né, Sandra? Sandra está aí ouvindo. Ok, então ele vai poder trabalhar a linguagem. A criança, por exemplo, tem uma dislexia e também tem um transtorno do processamento auditivo. Mas a fonoterapeuta vai dividir a sua sessão trabalhando ambas as questões de linguagem, a remediação fonológica e o processamento auditivo. Sempre lembrando que aquela criança que está em treinamento auditivo, quanto maior o número de vezes por semana que eu der aquele estímulo, mais rápido. Água mole em pedra dura, tanto bate a textura, né? Eu gosto de dizer... Então, quanto mais aquela criança receber o estímulo, melhor as conexões vão se formando, melhor aquele padrão acústico, mais rápido e de uma forma melhor aquele padrão acústico vai se restabelecer. Então, é muito importante que o audiologista, o fonoterapeuta, quem está fazendo aquele treinamento auditivo, fique atento de que uma vez na semana, 2 vezes na semana é pouco. Tem que ter orientações para casa, tem que ter um trabalho conjunto da família com o terapeuta. Ok, então, olha, Silvana, você deixou aqui um gancho para a próxima live, hein? Treinamento auditivo, combinado? Obrigada. O pessoal aqui está pedindo uma live com a Sandra. Vou convidar a Sandra também para a gente fazer uma live. Delícia, foi ótimo. Eu fiz uma live com a Sandra, foi muito bom. A gente falou do recurso tecnológico dela, foi uma delícia. Beleza. Gente, muito obrigada. Eu estou vendo aqui tantas pessoas que eu gosto, queridas, aqui nos assistindo. Gigi, muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar com você. E espero que muitas e muitas vezes a gente esteja junto. E, se Deus quiser, em breve presencialmente, né? Se encontrando, que eu posso te visitar em Orlando. Oba, principalmente. Né?
Então, eu queria muito agradecer a vocês, tá, por essa oportunidade de estar conversando ao vivo e a cores, vendo o seu rosto lindo, você é uma pessoa iluminada. Tá? Quem Obrigada, querida. conhece a Silvana precisa conhecer, seja como Ah, pessoa, seja como aluna, como colega, como paciente. Se obrigada. existe anjos na Terra, eu vou Ah, ficar, hein? Você é um ah, desses. Eu não para, tenho, eu já Gigi. lhe disse isso. Enquanto eu viver, não vai haver palavras para eu agradecer o quanto você foi importante na minha vida, Ai, Silvana, amor, tá? obrigado, Então, obrigado. assim, eu quero passar para todo mundo que conheça a Silvana. Sigam no Instagram, no YouTube, Ah, onde ela estiver. obrigado, É querida. uma profissional incrível, é uma mãe maravilhosa. Obrigado, obrigado. Vale a pena Ah, conhecer. Então, muito, muito muito obrigada, viu? Então, ó, gratidão. a nossa live vai Gratidão estar. pelas suas palavras. A nossa Também live amo vai muito estar. você. Obrigada, Sil. Vai estar gravada no IGTV e também vai estar em breve no YouTube, no meu canal lá. Depois você acessa lá, tá bom? Gigi, beijo no coração. Um Muito beijo, obrigada a meu todos os amor. presentes, Muito obrigada tá? a todos. Uma boa noite. Tchau, Tchau. tchau, querida.